Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui nesse projeto que eu amo, nesse projeto maravilhoso que é desmistificando, simplificando o direito do trabalho e o direito previdenciário. Bom, eu sou Edmar Ruiz, sócio proprietário do escritório Edmar Ruiz Advogado, e tenho aqui ao meu lado hoje para falarmos desse tema palpitante, revisão de aposentadoria, já que é muito próximo do cidadão. Todo mundo tem um aposentado em casa, né, doutor Fernando? Já dei a deixa aqui, né? Já falei o nome do nosso convidado aqui hoje, advogado que integra o nosso quadro de advogados, responsável pela unidade do Tatuapé na capital, doutor Fernando Vitorino. Bom, primeiro, um prazer estar aqui novamente na companhia do Dr. Edmar, nesse projeto, né, que é um projeto muito interessante, que leva informações para todas as pessoas, informações muito importantes relativas à Previdência, ao direito trabalhista. Quero aproveitar, agradecer a quem está nos assistindo, né? Mandar um abraço para o pessoal lá do Tatuapé, um local que nos acolheu, né? O escritório chegou lá há pouco tempo, mas já é um sucesso, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui ao teu lado para falar sobre esse tema, né? Revisão de aposentadoria, um tema muito interessante. Perfeito, maravilha. É importante lembrar, como nós lembramos em todas as lives, que os temas aqui tratados, eles são temas genéricos, né? Tá? Então, qualquer caso prático, né? Qualquer caso que fuja aqui do genérico que a gente vai tratar de um modo geral, né? O pessoal que está assistindo a gente nessa live e depois que porventura assistir, porque vai ficar gravado o vídeo nas nossas redes sociais, né? Deve procurar um advogado da sua confiança, né? Tá certo? Porque uma coisa é tratar na generalidade, exatamente, outra coisa conceito, é o caso, né? concreto, né? Que sempre a procura por um advogado é o caminho mais indicado, né? Então, doutor, a gente que está na linha de frente, né, no atendimento, se depara aí com cinco maiores erros que o INSS comete nas aposentadorias, né? Eu elenquei alguns aqui, acho interessante a gente discutir. Perfeito, né? Maravilha, ótimo. Que são os casos, né, doutor Fernando, que mais, né, na prática, né, os clientes acabam trazendo para nós as dúvidas corriqueiras, cotidianas do dia a dia, como nós fizemos na live passada, né, acerca de direito do trabalho. Da mesma forma, na primeira live de direito previdenciário, nós estamos repetindo aqui, né, nessa interação, né, com esse da internet, né, os cinco principais erros cometidos pela autarquia, cometidos pelo INSS na concessão das aposentadorias, que porventura pode dar direito, pode dar aso a uma revisão de aposentadoria. Exatamente. Para que o segurado do INSS possa melhorar o valor do mês a mês dos seus proventos, assim como buscar diferenças, parcelas em atraso acumuladas nesse período todo. Exatamente. Desde a concessão, né? Não à toa o INSS é o campeão de processos na Justiça Federal. Que comete muitos erros. Comete muitos erros, tem conceitos que não são aceitos pela Justiça, né? São só no âmbito administrativo. Então o trabalhador muitas vezes se aposenta e fica satisfeito com aquele valor, né? E não sabe que por trás daquela concessão tem um erro que pode trazer algum valor econômico e reparar o ato concessório que foi cometido com erro, né? Sim, sim. Então, muitas das vezes são valores substanciais, né? Que podem aí, né, trazer uma melhora significativa no mês a mês. Exatamente. E tem essa questão das parcelas e atraso, que ele pode
dar um conforto melhor para a família dele, até porque estamos tratando de verbas alimentares, né? Verbas aí da subsistência do segurado, né? Tá? Doutor Fernando, vou tomar a liberdade aqui por favor, de falar para os nossos pessoal que está nos assistindo, né? Do primeiro erro mais cometido pelo INSS, que é desconsiderar o tempo especial ou por categoria profissional. Explica isso melhor, doutor Fernando. Bom, isso é para aquele trabalhador que está submetido à insalubridade, né? Ou à periculosidade. Poxa, esse cara está num ambiente com um ruído muito alto, elementos químicos ou alta tensão elétrica, né? Nos trabalhadores que estão aí na rua, mexendo com a parte da estrutura elétrica. Então, essas pessoas, elas têm direito a um acréscimo no tempo de contribuição, que é aprovado pelo documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Um documento fornecido pela empresa. É um documento que obrigatoriamente a empresa deve entregar ao trabalhador e ele, no momento da aposentadoria, deve levar esse documento até lá. Mas o INSS, por uma série de detalhes, não aceita esse tempo. E aquele tempo não foi acrescido à sua aposentadoria, resultando ou no indeferimento, ou ele não consegue, ou consegue um valor mais baixo. A questão da categoria profissional é que até 1995, algumas profissões, mesmo sem o PPP, podem ser enquadradas como especial e também dá esse acréscimo. É um número muito grande de categorias, né? O metalúrgico, químico, o ferramenteiro, o torneiro mecânico, né? Então, essas pessoas levam ao conhecimento do INSS essas condições especiais, mas mesmo assim não tem o acréscimo devido. Perfeito. E é nesse ponto que cabe a revisão do benefício previdenciário. Nesse ponto é importante ressaltar que nós estamos falando de um grande número de pessoas, né? Geralmente o trabalhador que trabalha em condições adversas, né? Em atividades ditas insalubres ou periculosas, no ambiente hostil, né? Que na insalubridade, né? Ocasionado pelo ruído, né? Pelo calor excessivo, pelo frio excessivo, pela incidência de produtos químicos no meio ambiente do trabalho, que dia a dia vem minando a saúde dele, ou estamos tratando propriamente da periculosidade, que são aqueles trabalhadores que trabalham, como o Dr. Fernando já adiantou aqui, com alta tensão elétrica, ou até mesmo com arma de fogo, né, no caso dos vigilantes, exatamente. Né, tá? Ou explosivos, né, que pode ter risco morte também. Né? Perfeito, perfeito. Então esse pessoal que trabalha nessas condições, que se aposentou e o INSS não considerou esses períodos como especiais, o que poderia dar um plus, né, um up aí, né, no valor mensal da aposentadoria dele, ele pode requerer judicialmente que seja considerado esse período como especial para galgar, né, um melhor valor de benefício, né, doutor Fernando? E o que é interessante é que, uma vez apresentado esse documento no INSS e o trabalhador tem a aposentadoria concedida em um prazo máximo de 10 anos, ele pode reivindicar a revisão do benefício, recebendo os últimos 5 anos dessas diferenças acrescentadas com juros, correção monetária e tudo mais. Perfeito. Ele pode requerer na justiça ou pode requerer administrativamente no próprio INSS, na estrutura, vamos dizer, jurídica, administrativa do INSS, né? No próprio Conselho de Recursos da Previdência Social, né? Que eu tenho aí 2 instâncias no Conselho, né? Eu tenho a Junta de Recursos e depois eu tenho a turma de julgamento, né? Ele pode requerer administrativamente nesses tribunais ditos administrativos da Previdência Social, ou efetivamente ele não precisa.
aí melhor verificar qual o melhor caminho a ser trilhado. Exatamente. Né? Se de repente o melhor caminho, a melhor busca é a busca pelo tribunal jurídico do INSS, da Previdência Social administrativa. Né? Para a gente primeiro, né, doutor Fernando, esgotar aquela esfera para depois caminharmos judicialmente se lá não o resultado. Muitas vezes dentro do INSS existem decisões. Vamos pular para o segundo item? Vamos lá, vamos andar com a pauta. Esse é um item que eu gostaria muito de falar porque mexe com um número de aposentados muito grande. Né? Que um erro muito comum do INSS é desconsiderar um carnê que aquele aposentado pagava mês a mês, mas muitas vezes pagava num NIT diferente, né? Ou não guardou pagava de outra forma, era uma empresa que pagava por ele, quando ele trabalhava como trabalhador doméstico, enfim. Aí ele vai lá requerer o benefício e ele contava lá, ele foi marcando no papel, tinha 15 anos. Só que ele se surpreende com um resultado de 13, de 12. Fala, olha, mas não teve contribuições no ano de 1980. Ele, mas peraí, eu tô com os carnês aqui. Não foram considerados. Não foram considerados. Isso é muito comum porque o arquivo do INSS ele passou a ser digital de um tempo para cá, né? Então é muito precária a guarda desses documentos. Então é muito importante que o trabalhador tenha guardado esses. Acho que o doutor já passou muitos casos, muitos atendimentos com isso. Ou fazer a prova de outra forma, né, através da sua CTPS. Não, no caso a gente estamos falando de GPS, né? Ou de algum outro modo fazer essa prova, mas via de regra a prova aí são os próprios carnezinhos ou as guias GPS dessas contribuições efetuadas, né? Foi o que o Dr. Fernando falou aqui, que às vezes o trabalhador, quando ele se referiu que tem 2 NITs, são 2 PIS, né? Isso, exatamente. Então, aí o INSS concede aposentadoria puxando, porque ele é identificado lá pelo sistema DataPrev, pelo sistema do INSS, pelo NIT, pelo PIS, né? Então, o sistema DataPrev puxa todas as contribuições e concede aposentadoria com base naquele número de identificação. E o trabalhador tem 2 números de identificação abertos, né? Tem 2 NITs, tem 2 PIS. E acaba sendo desconsideradas as contribuições vertidas, contribuições feitas aos cofres do INSS naquele outro número de identificação, e ele acaba sendo prejudicado pela não consideração daquele podendo ocasionar um benefício com valor a menor, né, doutor Fernando? Ou muitas vezes nem conceder o benefício, né? Se ele não tem guardado esses documentos, esses comprovantes, ele pode sofrer um prejuízo muito grande. Perfeito. E aí enseja a revisão de aposentadoria nesse caso também. Pessoal, os abraços aqui, né, os abraços corriqueiros em todas as lives, para o pessoal que está nos prestigiando, que desde já agradecemos. Um abraço para a Rosângela Sena, para o William Souza, para o Ronaldo Lázaro e para o Dione Santos. Muito obrigado pela preferência. Só aproveitando, Ronaldo Lázaro, grande amigo lá da Itaesbra, aproveito estendo o abraço aí para todos os trabalhadores de lá. Perfeito, maravilha. Obrigado aí pelo prestígio. Vamos aqui para o terceiro erro mais cometido pelo INSS. Perfeito. Então, doutor Fernando, não com salários anteriores a 1994. Isso acontece? Olha, isso na verdade, o que o INSS mais faz, né? Ou só faz, né? Só faz, né? Que é ignorar as contribuições anteriores a 94. O trabalhador começou lá em 1970. Começou com pequenos salários, mas depois foi evoluindo. Quando chegou lá em 1980, ele já estava contribuindo pelo teto. Esses valores devem ser jogados no lixo?
Então foi aí que a advocacia começou a trabalhar nessa tese, né? E chegaram à construção da chamada revisão da vida toda. A tão falada revisão da vida toda. Revisão da vida toda. A revisão da vida toda, então, nada mais é do que considerar as contribuições feitas antes de 1994, porque o INSS só considera de 94 para frente. Com muita justiça, porque o país não começou a funcionar a partir do Plano Real. Cadê essas contribuições anteriores a 94? O que o INSS fez com elas? Perfeito. Então, há muitos casos, na prática, o valor chega a dobrar. Então, conseguir um benefício de um salário mínimo, com a revisão da vida toda, que, lembrando, foi julgada por unanimidade, favorável no STJ, nosso Tribunal de Brasília. O INSS recorreu ao STF, né, e o placar agora lá no STF para aceitar o processo já está em 6-1, né? Então ele vai ser julgado pelo INSS, pelo STF. Espero que favorável ao segurado, né? Mas é uma tese que traz muita justiça e traz uma reposição salarial muito grande, né? Perfeito. O doutor Fernando está elencando alguns casos aqui. Nós tivemos um escritório que até dobrou o valor da aposentadoria do segurado. Claro que tem que ser analisado caso a caso, nós temos que fazer os cálculos, né, para verificar se efetivamente aquele segurado tem direito ou não à revisão da vida toda. Não serão todos os casos, né? Mas uma grande parcela de segurados, de trabalhadores aposentados, acabam tendo direito à revisão da vida toda. E o que é mais comum, o valor dobrar ou triplicar, é nas aposentadorias por idade. Lá no Tatuapé é muito comum a gente receber um número muito grande de aposentados por idade, e já aconteceu de aumentar de um salário mínimo para R$4.000, R$5.000. Porque uma diferença gritante, uma diferença, né? muito grande, né? Perfeito. E a gente acabou observando que nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição, em muitos dos casos também coube a revisão da vida toda. Sim, muitos casos. Dá para dizer que em 40% das vezes. Perfeito. É questão de analisar pela carta de concessão, a gente consegue carta ou a senha do meu INSS para ter acesso efetivamente às contribuições do segurado. Pelo CNIS, já é possível. O advogado, né, deve procurar um advogado da vossa confiança para que efetivamente faça essa análise prévia e verifique se tem direito ou não à revisão da vida toda. E como o doutor Fernando disse, 40% dos casos, muito provável, tenha direito a essa revisão. Né? Bom, vamos lá ao quarto erro mais cometido pelo INSS. Os mais cometidos, né? Os mais, né? Só comete 5 não. Os mais, né, doutor Fernando? Impor ao segurado ou empregado o prejuízo pelo não recolhimento da empresa, né? Então o trabalhador ali tem o registro na carteira de trabalho, ele trabalhou de 1980 a 1985, mas a empresa não contribuiu para o INSS. Agora, o INSS não está considerando, né, no momento da concessão da aposentadoria, não está considerando esse período, no exemplo dado de 80 a 85, na aposentadoria do trabalhador. O que o trabalhador deve fazer, doutor Fernando? É impor ao trabalhador o prejuízo que ele não causou. Por quê? Da folha de pagamento dele foi descontada a contribuição previdenciária. Aí foi repassado à empresa, que tem o dever de repassar ao INSS. A empresa não repassou aos cofres do INSS. A empresa não repassou, guardou esse dinheiro para ela. O INSS tinha o dever de fiscalizar, não fiscalizou. Exatamente. A empresa cometeu um crime previdenciário, que é não repassar as contribuições ao Instituto. E agora acorda
Aí arrebentou pro lado mais fraco, né? O lado mais fraco, então em total injustiça. Exatamente. Né? Agora não cabe ao trabalhador o poder fiscalizatório que é da Receita Federal. A Receita Federal que deve cobrar da empresa. Mas a empresa não existe mais. Paciência. Quem não pode ficar com prejuízo é o trabalhador. Então é muito importante, né, doutor, eles guardar as carteiras de trabalho, todas as provas necessárias a comprovar esse vínculo, né? Quem sabe uma ficha de registro. Extrato de conta inativa Exato. do FGTS, porque às vezes não contribuiu para o INSS, mas contribuiu, né, para a Caixa Econômica Federal. Né, a RAIS, né, que é um documento emitido pelo Ministério do Trabalho. Tem várias formas de fazer essa prova, né? Não só pela CTPS, não só pela carteira de trabalho, né, para que esse período seja considerado. Seja para concessão da aposentadoria ou se a aposentadoria já foi concedida, para revisão, para poder melhorar o valor caso aquele período concedido venha trazer o melhor valor de aposentadoria para o segurado, né? Perfeito, perfeito. E são números os casos. A gente, muitos casos. Mais de 2 décadas trabalhando com direito previdenciário, né? Dá para dizer, com certeza cravar que são muitos os casos que acaba acontecendo isso, né? Bom, aqui o 5º e último erro. Depois nós vamos passar para os 5 mitos, né? Vamos ao último erro, o último dos maiores erros cometidos pelo INSS. Não somar o tempo afastado por benefício, por incapacidade temporária ou permanente, né? Então aquele período que o trabalhador esteve em auxílio-doença por acidente ou doença no trabalho, ou auxílio-doença comum, né? O INSS não considerou esse tempo, desprezou, né? Como que faz aí, doutor? Bom, a gente até já tocou nesse assunto na última live, né? Que é falando sobre acidentes de trabalho, afastamento, né? E eu sei que esse é um tema muito caro ao doutor, que sempre está na batalha aí para defender o trabalhador acidentado, né? Então, ele está num ambiente insalubre, provado por PPP, e fica lá 2, 3 anos afastado por auxílio-doença, por exemplo, né? O antigo auxílio-doença, né? Auxílio por incapacidade temporária. Esse tempo, esses 2 anos, faltaram para especial. Aí o trabalhador, imagina, mas esse tempo eu não estava lá na empresa, no chão de fábrica. Não estava exposto em atividade insalubre ou periculosa. E aí que o segurado se engana. Porque esse período em afastamento, ele também é considerado como especial. Desde que intercalado entre períodos especiais, né? Sempre no meio, entre os períodos por exposto à insalubridade ou periculosidade. Então, se o INSS negou esse período e faltou tempo para a aposentadoria, seja para concessão ou concedeu faltando esse tempo, ele pode, através de uma decisão judicial que foi concedida também lá no STJ, requerer esse período como especial também. Perfeito. O doutor Fernando fala em tempo intercalado, vamos exemplificar, né? Por exemplo, o trabalhador sofre um acidente de trabalho, né? Ele sofreu um acidente de trabalho hoje e ele estava trabalhando num ruído excessivo, um exemplo hipotético, né? Então ele estava em atividade especial, ele estava em atividade insalubre. Então, o dia que ele se acidentou, o dia que ele passou a receber, se afastou do trabalho e passou a receber o benefício de caráter acidentário, ele estava em atividade especial. Então, ele ficou ali 2 anos, no exemplo que o Dr. Fernando deu, e retornou às atividades, retornou à empresa, né? E retornou para uma atividade especial, retornou para o mesmo setor que tem um ruído excessivo, né? Então, quer dizer, quando ele se afastou, ele estava em atividade especial, quando ele voltou em atividade especial. Então, a atividade ficou intercalado, né? Esse período em gozo de benefício acidentário ficou intercalado
entre períodos especial. Então, este período de afastamento também deve ser considerado como especial, né, doutor Perfeitamente. Fernando? E se não foi considerado pelo INSS, na maioria, 100% das vezes não é, ele pode requerer, nesse caso, na justiça, né? Por conta dessa decisão do STJ que foi muito favorável ao segurado. Ou a própria concessão ou a se o benefício já foi concedido, não para melhorar como especial. Melhorar o benefício ou até mesmo para converter para aposentadoria especial, que é aquela com valor integral, né? Perfeito, maravilha. Mais 2 abraços aqui, pessoal, para o Gabriel Moraes, para a Verônica Morim, tá? Muito obrigado, gente. Um abraço. Vamos aqui aos 5 mitos sobre revisão. Perfeito. Fomos aos principais erros, agora vamos aos mitos, né? Os mitos é que o cliente chega aqui, né? Exatamente. Eu ouvi falar, meu amigo me disse, né? Na fábrica me falaram que é assim, que é assado. Então nós estamos aqui para desmistificar, para dizer que não é assim como a maioria pensa. Essa primeira eu tenho certeza que você já ouviu bastante. Com certeza, viu? Vamos lá. A revisão suspende ou interrompe o pagamento da aposentadoria? Fala assim, doutor, eu não vou entrar com revisão porque vai cancelar a minha aposentadoria. Isso. Não é bem isso. Não né? é bem isso. Enquanto o processo estiver em análise, estiver sendo julgado, essa aposentadoria, em hipótese alguma, é suspensa ou interrompida, porque é uma verba alimentar. O INSS não pode penalizar o segurado que foi buscar um direito. Ele tem o direito de buscar o judiciário, buscar a autarquia para reclamar um erro na concessão do benefício. Então, em hipótese alguma, acontece a suspensão ou interrupção. O máximo que pode acontecer é ele conseguir melhorar o valor da aposentadoria dele caso o processo, né, seja julgado procedente. Perder ou piorar o valor dos proventos dele, então não tem hipótese, não tem reforma em prejuízo, né, tá? Do trabalhador nesse sentido. Perfeitamente. Né? Tá? Já fica mais tranquilo, né, com relação, aí você vê que o direito à informação, a informação é importante. É muito comum o INSS falar isso para o segurado, o servidor lá falou, não vai atrás da revisão não, porque você vai perder o benefício, ou então é comum falar assim, espera 10 anos para entrar com a revisão, é uma notícia de muita má fé que o INSS utiliza. Exatamente. Após o recebimento do primeiro pagamento, não é possível revisar o benefício? A carta de concessão vem com essa informação. Ela diz assim, após o recebimento do primeiro pagamento, o benefício é irrevogável, irrenunciável. Aí o segurado fica morrendo de medo, né? Será que eu recebo, não recebo? Então é importante, sempre quando concede a aposentadoria, mesmo quando ele vai lá sozinho ao INSS, recebeu a cartinha, procura um advogado de sua confiança para saber se pode receber ou não. Se o benefício foi concedido corretamente ou não, né? Mas não é o fato dele receber que vai retirar o direito dele entrar com o processo de revisão. Mesmo após ter o recebimento do primeiro pagamento, ele tem o prazo de até 10 anos para rever esse erro que foi cometido lá administrativamente. Então, não é o fato de receber o primeiro pagamento que vai obstacularizar o direito à revisão. O direito constitucional ao processo de revisão, né? Da busca do Poder Judiciário. Né? O período de contribuição após a data do início da aposentadoria pode resultar em um aumento do valor da mensalidade? Explicar melhor isso que ficou esse é o que o pessoal chamava de desaposentação, né?
Eu me aposentei, continuei trabalhando e contribuindo era para o comum, INSS. né, até 2016, a pessoa se aposentar com um valor baixo e falar assim, eu vou continuar trabalhando mais 5 anos, depois eu vou entrar com a minha revisão. Aí as pessoas se confundem, porque essa tese não cabe mais. O STF já se derrubou. Posicionou e falou, não cabe dessa aposentação. Aí a pessoa procura o advogado e fala, mas a revisão não existe mais, ela não é possível mais. Para esse fim, não. Agora, as revisões que a gente trouxe aqui são aquelas de erros cometidos pelo INSS. Essa nunca deixou de existir. Perfeito, perfeito, maravilha. Aqui essa é uma grande dúvida do pessoal, já até adiantamos aqui, né? Mas é muito bom a gente trazer como um item específico para ficar bem claro aqui para o pessoal que está nos assistindo. É preciso esperar 10 anos para rever a aposentadoria? O INSS dá essa informação em alguns casos, né? A gente já pegou na prática muitos segurados dizendo exatamente isso. Olha, o INSS pediu para eu esperar 10 anos. Então, não é isso. Esperou 10 anos para entrar com a revisão, perdeu o direito. Então, não tem que esperar 10 anos para fazer a revisão. O segurado tem 10 anos para fazer a revisão. Então, se aposentou hoje, tem 10 anos. A partir do recebimento do primeiro benefício, sim, ele tem 10 anos para buscar o seu direito. É importante não esperar tanto tempo assim. Porque a partir do 5º ano já começa a prescrever aquele primeiro. As parcelas em atraso. Então, quando chega até o 5º ano, o segurado ingressa com a revisão, ele garante o recebimento dos 5 anos de atrasados. E mais as parcelas que se vencerem durante o trâmite do processo. Se o processo demorar 3 anos, ele garante o recebimento de 8 anos de atrasados. Perfeito, né? Que muitas das vezes é um valor aí considerável. Exatamente. Né? Que aí o segurado pode utilizar esse dinheiro para muitas das coisas, perfeitamente, né? Para mantença da família, sim, ou fazer aquela tão sonhada viagem, né? Da entrada na sua casa própria. Sim, né? sim. O tempo rural não conta para aposentadoria ou conta? Bom, esse é um período que as pessoas desprezam pela falta de conhecimento, né? O que é esse período rural? É aquele trabalhador que é muito comum lá no Nordeste, já com 7, 8 anos, ir trabalhar na lavoura com os pais, né? Desde muito cedo, pega na enxada, enfim. Essa pessoa essa criança, né? Começa a trabalhar aos 8 anos de idade e veio para São Paulo com 18. Esse período, mesmo sem as contribuições, mesmo não sendo empregado de alguém, né, trabalhando para a própria família, vale e conta para o tempo de contribuição. Então, muitas vezes esses 10 anos pode trazer uma revisão de um benefício para um salário integral, por exemplo. E não é necessário muitas provas, né? Um documento da terra, 2 testemunhas, o histórico escolar. Então, vale muito a pena e o trabalhador não pode desprezar esse tempo. Sim, sim. Na verdade, né, eu já atendi muitos trabalhadores que falaram assim, mas doutor, eu trabalhei de 73 a 1980, esses 7 anos, né, numa fazenda, só que eu não tenho um documento de cada ano, né, como o INSS me exigiu. Falei assim, não precisa um documento de cada ano, você precisa de um documento desse período, você precisa de um princípio de prova material, precisa de pelo menos uma prova material, um documento, né, de um ano, né, efetivamente, e depois o restante pode ser provado através de testemunhas, né, doutor Fernando? Perfeitamente, e esse início de prova, né, pode ser um documento da terra, pode ser o histórico escolar, que vai ser depois na esfera judicial, vai ser confirmada pelo testemunho daqueles colegas, os vizinhos, né, que viviam ali próximo e viam aquela criança trabalhando desde cedo com os pais, né? Então, perfeito. Um período que não pode ser desprezado. Exatamente, importantíssimo. Bom, gente, acredito que
Opa, chegando aqui, o Vini nos ajudando. Qualquer dia o Vini vai ter que aparecer por aqui, que o pessoal já está curioso de saber quem é Vini, hein? Vini nos ajuda aqui atrás das câmeras, pessoal. Abraço para o Renato Tadeu Campos. Um abraço. Né? Para o Paulo. E o Paulo tem uma pergunta aqui, doutor Fernando. E no caso de aposentadoria de funcionário de empresa pública, a CET de São Paulo, o contrato de trabalho se extingue, doutor Fernando? Um abraço aí para o senhor Paulo, um cliente do escritório, né, trabalha na CET. É uma pergunta muito interessante, né? A reforma da Previdência, ela trouxe o chamado rompimento automático do contrato. Então, o trabalhador de empresas públicas, sociedade de economia mista, enfim, que é o caso da CET, né, ou da Sabesp, do metrô, ele tem o contrato rompido, sim, mas aquele que deu a entrada administrativa após a promulgação da reforma. Então, quem ingressou com o pedido no INSS antes de 13/11/2019 não precisa se preocupar com o rompimento do contrato. Está assegurado na legislação anterior. Então, nesse caso específico, não vai ter o rompimento do contrato automático. Perfeito, é o caso de ser analisado caso a caso, Isso. né? Bom, pessoal, encerramos aqui os 5 maiores erros cometidos pelo INSS e os 5 mitos, né, que nós separamos para vocês, a fim de trazer as informações, né, para que o pessoal possa, né, a partir da informação obtida, né, poder buscar os seus direitos. A gente espera, né, doutor Fernando, ter contribuído, e obrigado pela audiência de vocês, né, doutor Fernando? Quero agradecer também a todos os amigos aí que acompanharam esse bate-papo. Quero agradecer ao doutor Edmar mais uma vez pela honra desse bate-papo aqui, dessa presença. E vamos já pensar nas próximas, né? Exatamente. Que é trazer informação e conhecimento aí para os trabalhadores. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Até logo, grande abraço. Abraço.